PL número 34/2023, dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de lixeiras para a coleta do lixo orgânico em restaurantes, lanchonetes, bares, padarias, açougues, peixarias e outros estabelecimentos de venda de alimentos frescos ou de consumo imediato. Autoria, vereadora Sônia Patas da Amizade. Apresentação do projeto. Boa tarde a todos. Voltamos, então, à discussão das lixeiras. Só que a minha lixeira é para ser colocada em local diferente. Viu, vereador Roberto? Bom, a ideia desse projeto, de elaborar esse projeto, surgiu do dia que eu estive com a minha assessora, Sandra, descendo ali, Jardim Primavera, né? Gente, ali naquele posto 7 estrelas, é uma nojeira, nojeira. As pessoas passam por ali pisando em cima de sacos de lixo, porque não, ali naquela região, né, eu não vou apontar o dedo, porque eu não estou lá para ver a hora que coloco o lixo, mas naquele local ali, existem comércios que eles colocam o lixo ali à noite. Só que tem ali, do lado ali do posto, uma lixeirinha, cai para fora, né? Fica metade para dentro, o saco abre e fica aberto, despinguelando lixo. Não pode, né? E além de colocarem ali, não cabe, eles atravessam a rua e colocam na calçada. Então, não permite que as pessoas transitem pela calçada. Isso não está correto, né? No meu ponto de vista. E não é só ali, não, né? Outros bares, restaurantes, né? Peixarias, né? Às vezes, como? No Parque dos Príncipes ali, né, no central ali, né, muita sujeira, tá? Porque descartam o lixo em qualquer lugar. Ali tem muita pizzaria, né, bares e tudo mais. Então, a minha lei diz o seguinte, artigo 1º, os restaurantes, lanchonetes, bares, padarias, açougues, peixarias e outros estabelecimentos que comercializam alimentos frescos ou de consumo imediato deverão instalar lixeiras no trecho de passeio para a coleta de lixo orgânico. Artigo 2º. Os estabelecimentos comerciais de que trata esta lei deverão separar os resíduos orgânicos dos recicláveis e acondicioná-los em sacos de lixo para colocá-los nas lixeiras, preferencialmente em horário próximo ao de recolhimento. Parágrafo 1º. As lixeiras deverão possuir dimensão suficiente para condicionar a totalidade dos resíduos orgânicos gerados pelo estabelecimento, de modo que não fiquem sujeiras em seu entorno. Parágrafo 2º. As lixeiras deverão ficar dispostas de maneira acessível e visível, devendo contar com letreiros de fácil leitura com os dizeres lixo orgânico. Artigo 3º. As lixeiras deverão ficar em locais de fácil coleta, não podendo dificultar o livre trânsito de pedestres. Isso é uma coisa óbvia, né? Você não vai colocar lixo, a lixeira no meio do passeio dos pedestres, né? Não pode. Artigo 4º. É de responsabilidade dos estabelecimentos comerciais de que se trata esta lei, realizar a instalação e a manutenção das lixeiras por meios próprios, sem causar ônus à municipalidade. Artigo 5º. Aí entra o negócio das multas, que muitas pessoas são contra. Eu sou totalmente a favor de multa. Eu tomo multa. Eu aprendi a parar de tomar multa no trânsito, quando eu fui pela Tamoios. Eu tomei 3 multas numa viagem só. Por que eu tomei multa? Porque eu infringi a velocidade. Não é só aqui em Jacareí que tem esse problema de multa. São José é cheio, lotado de radares. A Tamoio é lotada de radares. Guararema, tomei multa em Guararema também, é cheia de radar. E nem assim aprendem. Outro dia, eu estava passando ali pela Bonsai, né? E eu presenciei um atropelamento de um cachorro com seu dono. O cachorro morreu na hora. Porque
não é motociclista, né? É motoqueiro, nesse caso, passou o sinal vermelho, pegou o cachorro em cheio, né? Um pitbull lindo, maravilhoso. Você estava comigo, Tainá, no dia? Não, eu estava na Forpet. Você estava na Forpet já, né? Um cachorro maravilhoso, né? Com o seu dono, poderia ter sido o rapaz, e aí? Então, mesmo com sinal, sinalização, radar, as pessoas não sossegam, não é? Então, eu sou a favor de multa. Eu acho que essa pessoa só aprende quando dói no bolso. Posso estar errada, desculpa, gente, mas eu sou munícipe também. Eu não sou vereadora a vida inteira, eu sou professora. E mesmo assim eu levava multa. E eu acho que as pessoas só têm tranquilidade na vida em atravessar uma rua, não é? Quando se tem radar, quando se tem faixa de pedestre, e assim mesmo ainda tem perigo. Outro dia morreu uma senhora aqui em frente à faixa de pedestre, estou errada? Em frente ao laboratório que eu trabalhei durante 18 anos, não foi uma senhora que foi atropelada ali e morreu? Em cima da faixa de pedestre. E aí? Faltou o que ali? Um radar? Faltou o que ali? Um farol? Alguma coisa faltou de sinalização, porque não respeitaram. Então, eu coloquei uma multa aqui, mas não é uma multa direto, tá? A pessoa ainda tem tempo para parar de jogar lixo no chão, que é o seguinte, ó. Primeiro, um termo de orientação. Para quem está aí em casa vendo, né, que tem bar, alguma coisa, você vai ser orientado se você colocar o lixo em lugar não adequado. Depois, uma notificação. Depois que você vai receber uma multa de 10 VRMs, hoje em dia está em torno de 80, 82, acho, VRM, R$80,30, que deverá ser aplicada em dobro no caso de reincidência. Nos casos mencionados neste artigo, o prazo de regularização será de 30 dias após a primeira multa e de 10 dias no caso de reincidência. Parágrafo 2º. Nos casos em que não haja regularização, mês após a reincidência, será suspensa a licença para funcionamento do estabelecimento, até que se cumpra o disposto nessa lei. Artigo 6º. O prazo também é de 180 dias, para a pessoa poder providenciar a lixeira, tá? Lixeira, vereador Rodrigo, não é? Vai ser contânea daqui a pouco também, se a pessoa quiser, tá? Que eu fiz uma emenda. Então, gente, a justificativa é: a limpeza urbana tem um papel fundamental no bom funcionamento do sistema de drenagem das águas pluviais e, consequentemente, da minimização das enchentes. Por melhor que seja conduzido o programa de varrição das ruas, porque eu vi o vereador Rodrigo pedindo várias vezes para varrer as ruas e garante que tinha muita garrafa PET nesse meio, e saco de lixo, etc., lançado acaba se depositando na boca de lobo e tubulações de drenagem. Gente, quando você não acondiciona direito o saco de lixo, isso aí entope os bueiros e causa enchentes. Então, quando a gente faz uma lei dessas, algumas pessoas que eu falei, você não agrada a todo mundo. Não tem como agradar a todo mundo. Mas não agrada, geralmente, aquelas pessoas que não querem ter o trabalho de fazer a coisa certa. Quando você quer fazer a coisa certa, você acha ótimo. Porque você vai evitar enchentes, você vai evitar uma cidade suja, vai evitar... além disso, também, a atração de animais peçonhentos para você, né? Então, tem várias coisas aí que vai amenizar. Quando o lixo fica exposto, ele atrai pragas urbanas, como urubus. Urubus, eu não considero como praga urbana, né? Porque o urubu, ele limpa o meio ambiente, tanto que é protegido por lei. Baratas, ratos, pombos, formigas, moscas e mosquitos, que também são potenciais transmissores de doenças como leptospirose, toxoplasmose e dengue. Desta forma, levando-se em conta que parte do lixo lançado nas ruas é proveniente dos restaurantes, lanchonetes, bares, padarias, açougues, peixarias e outros estabelecimentos que comercializam alimentos frescos ou de consumo imediato, faz-se necessária a colocação de lixeiras para o correto acondicionamento desses resíduos orgânicos. Muitas vezes o consumo de alimentos ocorre também fora desses estabelecimentos e facilmente verifica-se a concentração de lixo existente nas vias públicas nestes locais. Ou seja, a pessoa pega, às vezes, um lanche ali dentro e vai comer na rua. E ali mesmo ele joga o papel, tá, no chão, porque não tem nada lá fora para poder jogar o lixo dentro. Assim, a presença de lixeiras proposta neste projeto de lei deverá reduzir significativamente o problema. Requer-se, por fim, a aprovação pelos nobres pares dessa propositura. Porém, eu fiz uma emenda
conversando com o vereador Roberto, você deu essa ideia também que alguns restaurantes que têm o espaço podem também colocar um container. Então, aí eu coloquei a emenda do projeto, que passa a constar a seguinte redação: dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de lixeiras com tampa ou containers para a coleta do lixo orgânico em restaurantes, lanchonetes, bares, padarias, açougues, peixarias e outros estabelecimentos de venda de alimentos frescos ou de consumo imediato. A expressão lixeiras, constante nos artigos 1º, 2º, 3º, 4º e 6º, passa a ser lixeiras com tampa ou containers. Justificativa. A emenda apresentada a partir de uma sugestão do vereador Roberto Abreu e tem o objetivo de ajustar o texto do projeto de lei para que a norma alcance maior abrangência e completude. Bom, é isso. Mais um projeto aí para ver se a gente consegue evitar essa quantidade de lixo pela cidade, para que evite enchentes, para que evite animais peçonhentos, né, que são atraídos também, e evitar a disseminação de doenças, tá, que realmente é causada pelo lixo orgânico. Tá bom, gente? Então, eu acho que tem slides, né? 2 slides, pode colocar para mim. Aí são de lixeiras, né? Olha, gente, existem lixeiras grandes, tá vendo? Que pode ser colocada na calçada, olha, aquela amarelinha que bonitinha. Eu acho assim, até o quarteirão inteiro, na minha opinião, eu acho que cada quarteirão deveria ter uma lixeira daquela, aonde todo mundo da rua colocasse o lixo nessa lixeira, porque cada casa tem uma lixeira, cada casa tem uma lixeira. Eu achava assim, na minha opinião, né? Claro, tem muita gente que não concorda comigo, que não deveria ser dessa forma. No meio ali tem uma lixeirinha branca com tampa, tá? E tem ali a lixeira pretinha, né? Que é uma lixeirinha menor, que inclusive parece que tem da minha casa. Mas eu acho que a lixeira amarela e a branca são de um tamanho muito legal aí para lugares que tem bastante lixo, tá? Próximo. Aí já são os containers, né? Você tem o pequeno e você tem o grande. Você tem vários tipos de containers que você pode estar colocando. É lógico que esses daí seriam para locais, restaurantes, bares, que tem um espaço para colocar, né? Para todo o lixo ficar condicionado ali, tá bom? Então, o que não falta são modelos para você colocar adequadamente o lixo, tá bom? E aí eu conto novamente com essa discussão fervorosa a respeito dos containers aqui em Jacareí. Obrigada, gente. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, vou me justificar daqui, parabenizar pela intenção da vereadora Sônia pela propositura desse projeto, mas dizer que nós não somos contra a colocação de container ou não container. A gente, no outro projeto, para ficar bem claro, a gente acha que tem certos condomínios que não vão conseguir se adequar a essa obrigação. A intenção do Roberto é ótima. Na sua lei, Sônia, eu tenho dúvida porque a gente fez até uma lei de minha autoria em 2021, que reza aí sobre o descarte de lixo na cidade. E aí é sobre de qualquer natureza. Inclusive, aí acho que vai ter um confronto, se aprovarmos essa lei, em confronto com aquela que a gente fez e aprovou nessa casa em 2021, que estabelece os prazos. Na nossa lei tem até 48 horas para a pessoa reparar o erro, é educada, daí tem a forma de multas, se tiver recorrência, tudo. Vai ficar essa minha dúvida e talvez me abstenha aí na votação desse projeto. O projeto continua em discussão. Boa tarde a todos. Quero também contribuir com a discussão desse projeto. Dr. Rodrigo Salomão acabou de citar uma legislação dele de 2021, que, na verdade, complementa uma legislação que eu aprovei nessa casa em 2015, que é a Lei do Lixo Zero. Mas, Rodrigo, eu vejo que essa legislação ela não tem conflito, porque, ela, na verdade, ela especifica, ela tira uma parte da sociedade, e aí é o ponto que eu quero, mais para frente, poder enaltecer e até justificar a diferença do projeto anterior. Então, eu não vejo problema
desse desmembramento. Pega uma parte que está ligada às lanchonetes, bares e restaurantes. Daí a legislação que Vossa Senhoria aprovou, que complementa... E na nossa lei fala de lixo de qualquer natureza. Então, eu entendo que engloba, mas respeito. Mas eu vejo que o que está sendo discutido é o manejo, o armazenamento dos resíduos sólidos. E por que eu vejo que esse projeto está mais maduro? Primeiro, que nós temos que fazer uma diferenciação, e dou os parabéns à vereadora Sônia por estar colocando essa organização agora mais no campo comercial, porque no artigo 1º fala que os restaurantes, lanchonetes, bares, padarias, açougues, peixarias e outros estabelecimentos que comercializam alimentos frescos ou de consumo imediato deverão instalar lixeiras no trecho de passeio para coleta de lixo orgânico. Aqui são comércios que oferem lucro, diferente de um condomínio que tem uma natureza social, habitacional. São coisas totalmente diferentes. Aqui as pessoas precisam de um alvará de funcionamento, coisa que na habitação você não precisa, você tem o habite-se. Está construído da forma que foi apresentado o comércio? Foi apresentado o projeto? Pode morar, mas num comércio não. Num comércio você dialoga com a sociedade com o intuito de oferir lucro. Então essas pessoas têm que se adequar a outras regras, a outras legislações. E mais adiante, no artigo 3º, que as lixeiras deverão ficar em locais de fácil coleta, não podendo dificultar o livre trânsito de pedestres. Você não vê um engessamento do modelo da lixeira, da forma que isso vai ser manejado, não. Tem uma flexibilidade para que a gente organize sem prejudicar, porque o comerciante ele vai se adequar para melhor atender o seu cliente, porque se ele não fizer isso também, o estabelecimento dele está fadado ao fracasso. Então nós estamos falando de coisas que podem parecer semelhantes, mas não são, Só tem a questão da lixeira que foi inserida agora, e a questão do resíduo sólido, do descarte de resíduos sólidos, mas uma está ligado ao ambiente habitacional, né, e agora a alguns tipos de comércio que manipulam alimentos frescos e que a gente sabe que tem problema e tem um impacto de vizinhança. Mas o que me deixa mais tranquilo para votar favorável a esse projeto é aquilo que, desde o meu primeiro dia, quando eu entrei nessa casa, lá em 2013, em toda a minha atuação dentro da política, como assessor, como diretor, é que o poder público, ele não pode ter a gana e a vontade somente de arrecadar, aplicar multa. Não, porque se a gente der um passo para trás, o principal é a gente educar as pessoas, educar a sociedade. E no artigo 5º, fala de 3 passos que na legislação de minha autoria em 2015 e também agora de 2021 do Dr. Rodrigo Salomão, fala que o descumprimento do disposto nessa lei sujeitará os titulares dos estabelecimentos referidos no artigo 1º as seguintes sanções. Primeiro, um termo de orientação. E aqui que está a educação. Essa aqui é a possibilidade da pessoa se adequar. Ela não vai poder falar que ela não teve a oportunidade, que ela não teve a condição. Ela está sendo orientada através de um termo. Mas eu quero fazer um parênteses, Sônia. Até porque no projeto anterior eu acabei não comentando. Nós temos o NEA, que é o Núcleo de Educação Ambiental ligado à Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria. Para mim, com pouca funcionalidade, com uma possibilidade, Roberto, de te auxiliar no seu projeto. O projeto foi aprovado, mas nós sabemos que nós vamos ter N problemas depois, porque uma legislação, ela não vive só de uma simples votação aqui.
ela vive do seu pós, da aplicação dela. E eu vejo que nós poderemos ter com os condomínios que não vão conseguir se adequar. Mas isso vai ficar para o dia a dia e eu fico à disposição para ajudar. Toda legislação, todo mundo sabe que ela pode ser alterada. Mas, se a gente está discutindo aqui, poderia ter sido alterada no próprio momento, para sair uma legislação só. Não a gente ficar fazendo remendos na legislação, né? Eu acho complicada a fala aqui, às vezes quando o vereador fala, eu estou apresentando uma emenda agora, então serve para um caso, mas não serve para o outro. Poxa, gente, vamos manter a coerência e vamos deixar a política de lado, vamos pensar só na cidade. O meu objetivo, quando eu fiz todas as colocações, era evitar problema para as pessoas, né? Mas, dando sequência no artigo 5º, depois do termo de orientação, no inciso 2, a pessoa recebe uma notificação para depois, então ela tem 2 chances de fazer o certo. Depois sim, não tem jeito, tem que mexer no bolso. Aplica-se uma multa de 10 VRMs, em caso de reincidência, aumenta. Só para concluir, senhor presidente. Então eu vejo que esse caso é bem diferente, mas tenho dúvidas como que vai ser o comportamento do Executivo, mesmo tendo parecer favorável aqui, porque nós estamos atribuindo funções à Secretaria de Planejamento. Nós temos já precedentes aqui nessa casa, atribuições que foram vistas como inconstitucionais, mas o mérito é muito relevante, por isso eu voto favorável. O projeto continua em discussão. A Sônia está rindo, mas eu acho que é preciso falar, porque, Sônia, não para te desanimar, mas eu retirei um projeto muito parecido, tá bom? Porque não passou... Não, eu sou super a favor. Eu sou super a favor da organização, eu sou super a favor de que tenha, assim como o Hernani colocou, eu acho que a gente precisa se organizar, a gente precisa ter... Eu acho que fica... Ao meu ver, eu acreditava que ficaria muito melhor a gente ter as lixeiras nas esquinas, como a gente conversou, Abner, há muito tempo atrás, sobre o condomínio lá do Alto de Santana. Exatamente. Então, eu sou super a favor, porque organiza, porque as pessoas precisam colocar dentro de uma lixeira. Mas o meu medo também, depois você vendo outras lixeiras, como aqui, que graças a Deus tiraram e colocaram dentro da casa, e o coletor ele precisa entrar para fazer a retirada dos resíduos, ele precisa abrir o portão da casa para entrar. Quando ele ficava ali, era um abuso da lixeira. Vinha lixo orgânico dos restaurantes, e aí vinha os animais realmente, pousavam ali, e que não era o local correto. Então, não dá para ser qualquer modelo de lixeira, porque a lixeira precisa... Não dá para ser... É linda aquelas que você colocou aberta, mas precisa ser com tampas, né? Não dá para ser lixeiras abertas. Mas quero dizer que eu sou favorável, né, dessa organização. Porém, assim como o Hernani colocou, eu também tenho minhas dúvidas, porque, como eu disse... Tem um projeto meu, eu acho que fica no arquivo da casa, eu coloquei e retirei, que era realmente... A minha primeira coisa que eu fiz aqui foi esse projeto, de organizar, de colocar as lixeiras, e em contrapartida, com o apoio das empresas privadas, para que elas utilizassem dessas lixeiras, dessas possíveis lixeiras, sendo colocadas em pontos críticos da cidade, e ainda fazendo uma propaganda. Tipo, eu apoio, né, o lixo depositado no local certo, empresa tal, entende? Então, mas nós retiramos, porque nós fomos dialogar e realmente percebemos que não seria possível. Mas eu sou favorável, né, e vamos deixar aí para ver o que vai dar, tá bom? Conte com o meu voto favorável. O projeto continua em discussão. Eu quero tecer meus comentários aqui também,
né, vereadora Sônia, sou favorável ao seu projeto, eu acho importante. Quando eu fiz a proposta de suspender o projeto do Roberto Abreu, foi exatamente isso, né? Vocês percebam que nós hoje estamos discutindo praticamente 2 projetos da mesma coisa, que é um objetivo só, a questão do lixo na nossa cidade. Existe o problema? Existe. Né? A minha preocupação é da gente começar a fazer muitos projetos em relação ao lixo. É importante o seu projeto, como o do Roberto, o Abreu também é, só que a gente não está achando praticamente uma solução. Né? Como eu falei aqui, nós temos problema no Parque Santo Antônio, em outros bairros, né, que o lixo fica na esquina. Né? Recentemente, a gente teve aqui no São João várias enchentes por conta do lixo estar amontoado num lugar só, veio a água e levou o lixo para dentro do bueiro. Então, eu acho que esse tipo de coisa que a gente tem que discutir para que não aconteça mais. Né? A gente parabeniza todos os trabalhadores da Ambiental que trabalham muito para isso, mas a gente tem que discutir uma alternativa na cidade. Não dá mais, né, para chegar nas pracinhas, você passar e ver o lixo jogado lá, e à noite ou de manhã, passar os cachorros, os animais, ir lá, rasgarem o lixo e muitas vezes levar doença para dentro das casas das pessoas. Então, eu vejo que é uma responsabilidade nossa, né, da prefeitura, juntamente conosco. Né? Então, eu acho que é importante isso aí. E hoje, praticamente, as 2 discussões é em relação ao resíduo de lixo aqui na nossa cidade. Então, eu sou favorável ao seu projeto, né? Parabenizo mais uma vez o Roberto Abreu. Não que eu era contra o projeto dele, mas eu acho que a gente tem que chegar num denominador comum para que a gente atenda toda a situação da nossa cidade aqui em Jacareí em relação à questão do lixo. Posso pegar um tempinho? Então, eu não vejo outra solução sem ser lixeira, né? Containers, não tem outra solução. Qual é a solução para o lixo? Tem que ter um local de coleta. E o local de coleta se chama lixo. Né? Como a vereadora Maria Amélia falou, o lixo está aberto, está fechado. Aí cada um vai ver qual que é a lixeira melhor. Agora, eu acho que uma dos maiores problemas que eu vi, tá, andando pela rua, não foi nem o lixo residencial, porque o lixo residencial já tem a cestinha na frente da casa, né? Apesar que ainda tem gente que coloca o lixo no chão. Ali perto da escola, eu passo lá, o lixo está no chão, né? Agora, em bar, restaurante, eles têm condições de colocar uma lixeira, gente? Pelo amor de Deus, né? Do que ficar aquele monte de lixo, resto de comida que fica no chão, não dá, né? É o McDonald's, põe na calçada, não é isso? Então, não tem condições isso. Então, por isso que eu fiz o projeto virado, principalmente para esse local, para a gente começar. A gente tem que introduzir a educação por algum local. Então, pelo que eu percebi, os locais, seriam os comércios. Bom? Paulinho, me dá uma parte? Sim, vereadora. Eu só quero justificar que foi falado sobre o NEA e eu, contrário da fala, né, que foi dito aqui, eu vejo que o quanto eles fazem para educar as pessoas. Tem um trabalho nas escolas municipais, estão tentando levar para as escolas estaduais. Tem um trabalho que eles vão nos bairros para fazer o porta a porta. Então, acho que vale a pena, né, nós, enquanto vereadores, fazer uma visita ao NEA e buscar a programação que eles têm. Hoje, eles têm também um trabalho dentro da questão no Instagram, onde eles mostram um pouquinho do trabalho que eles realizam, e vale a pena os vereadores irem até lá e saber a programação e em quais bairros eles estão atuando, o trabalho que eles fazem nos semáforos para a educação ambiental. Então, eu acho que a gente precisa rever quando a gente fala alguma coisa que eles não fazem. Eles estão fazendo, sim. Não, com certeza. Tá, com certeza. Posso mais um... Você vai falar? Eu posso ter a segunda parte? Vereadora. Pois não. Posso ter a segunda parte? Então, perdi o que eu ia falar. Esqueci o que eu ia falar. Continua, Paulinho. Assim eu aproveito o seu tempo. Então, é por isso que eu acho importante, né, a gente discutir o que a gente vê hoje em relação à questão do lixo aqui. É muito importante e é sério. Lixo a gente sabe que leva muitas vezes doença para dentro da sua casa. Né? Eu acho que a gente tem que discutir mesmo, acho que tem que discutir com o meio ambiente, junta ambiental, para fazer um programa educativo em relação ao lixo. Ambiental é uma empresa que tem um contrato gigantesco aqui na cidade. A gente não vê nenhum programa educativo da ambiental nessa cidade em relação ao lixo aqui. Então, eu acho que a gente tem que começar a discutir com o meio ambiente, ambiental, para que faça esse programa para atender a nossa população. Pois não, vereador? Vereador, eu agradeço a parte. Eu só quero aqui
ressaltar que quando a gente fala do NEA, do Núcleo de Educação Ambiental, e de um projeto que está ligado ao comércio, não adianta a gente fazer comentários de trabalho dentro da escola ou até mesmo no semáforo, porque nós estamos falando de um problema que já foi colocado aqui, que até uma rede muito grande, que é o McDonald's, coloca os seus resíduos de forma inadequada. Então, eu quero saber se os profissionais do NEA estiveram no McDonald's, estiveram no comércio local, chamaram a associação comercial, a associação dos comerciários. É isso. Então, não adianta a gente pegar uma boa iniciativa para dizer que existe de uma forma ampla na cidade, porque o intuito é cada vez mais aprimorar. Obrigado, Paulinho. Presidente, o tempo passa, então tem gente que fala 2, 3 minutos assim, não pode fazer isso. Tem que pôr respeito nessa casa. E o projeto Pelo amor continua de Deus. em discussão. Isso aqui fica o dia inteiro aqui, mas tem hora que próprios amigos da gente deixam a gente nervoso nessa casa. Tem que cumprir a lei. Que lei é essa? Alguém traz um chá mate para o vereador Valmir, por gentileza, para ele acalmar. O projeto continua em discussão. Eu vou dizer aqui mais uma vez boa tarde e não estou com pressa de ir embora. Vou falar devagarzinho, vou usar o tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindos continua numa boa. Ele, quando era criança, tinha esse comercial. Não tem pressa não, vamos embora. Vamos lá, vamos para cima, vamos trabalhar, né, Dario? Tudo bom, senhor? O projeto é importante, temos que ter projeto de organização nessa cidade, é organização. E a Prefeitura de Jacareí, ela vem elaborando um trabalho dinâmico aí na organização do meio ambiente. Hoje foi falado aí da Mata Atlântica, falamos lá, fizemos a visita junto ao vereador Dude, que convidou nós para comparecer lá na ECO, né? No sistema lá de tratamento do lixo da nossa cidade, que é uma empresa dinâmica de qualidade, né, Dude? A gente esteve lá e podemos acompanhar o trabalho deles, da Ecopark, que fica lá no Jardim Real, né? Que é o famoso antigo lixão, que hoje é um aterro sanitário, cuidado muito bem do lixo. Eles cuidam do lixo. E lá até os entulhos que é recebido, Abner, dos leve, é todo triturado, feito um trabalho onde está fazendo os bloquetinhos, os tijolinhos para calçamento da cidade, praças, até broco eles estão fazendo. Então, não é o lixo jogado fora, é o lixo que precisa estar no local adequado para que possa ser separado e ser reaproveitado. E aqui em Jacareí, a minha preocupação é que tem uma lei do vereador Edgar Sazak, que dispõe, né, Abner, que todo sistema de acolhimento, onde for colher os lixos da nossa cidade, teria que ser embutido para dentro da casa. E quando a gente fala... Residencial, lixos residencial. Todas para ser para dentro da casa. E quando a gente fala em colocar lixeiras coletivas nas esquinas, não sei se foge um pouco daquilo que vai ser novo para a cidade. Se tem um projeto que não pode ter a lixeira mais na rua, como que a gente vai colocar a lixeira na rua? Então, a minha preocupação é só isso. Não estou contra o projeto, não, eu sou a favor, mas que precisa se organizar. Mas se a cidade tem um projeto de lei que não permite colocar a lixeira na rua, ou na calçada, ou na esquina, ou nos próximos empreendimentos da cidade, fica difícil a gente entender até onde a gente pode chegar nesse contexto aí, desse projeto de organizar o lixo com as lixeiras, né, Abner? Não sei se eu estiver enganado, me corrija. Ô, Roninha, uma parte, por gentileza. Pois sim. É importante a discussão, você tocou no assunto e abre, né, o diálogo aqui, a discussão. O que acontece? Os comércios de gênero alimentício, eles geram, principalmente nos finais de semana e no dia a dia,
eles geram uma quantidade de resíduo orgânico muito grande, né? Diferente do que a residência gera, né? Geralmente nos bairros se passa a coleta de 3 vezes por semana, né? Então o projeto de lei do Edgar, não me recordo em que ano foi, e depois a Maria Amélia, né, Maria Amélia? Que é a lixeira intramuro, Sasaki mesmo, né? 2016. A lixeira intramuro é para não atrapalhar o pedestre na calçada e para que aquilo não seja um obstáculo e não provoque um acidente ao pedestre. Aquela lixeira também que é construída na calçada, né? Bater a cabeça, aquela que vai no portão, né? Então a intramuro não atrapalharia. Entendi. Essa do projeto da Sônia é para esse comércio que gera uma quantidade muito grande de resíduo, principalmente nos finais de semana, que o lixo fica lá e, né, Sônia? E fica no chão, causa um odor forte, o pessoal passa no passeio e pisa em cima, e gera o que o pastor Rogério falou, aquele chorume. Então essa é a situação, diferente da situação das residências. Presidente, o senhor falando aí, até vem na minha mente aqui, porque a gente anda a pé para a cidade, vou usar como exemplo um restaurante conhecido na nossa cidade, Ceará, né? Se eu não me engano, em frente ao prédio aqui, quando a gente passa ali, tem 2 lixeiras, conteirinho na frente, separado, até amarrado com a corrente, para quando o coletor passa, acho que tem a chave, o próprio caminhão acho que tem a chave, não sei se tem, para retirar ele dali e colocar. Então, na rua, sair arrastando aquele modelo. Então, o Ceará aqui, o restaurante aqui, próximo aqui, a gente percebe que já existe esse trabalho aí desse restaurante. Pelo menos uso como exemplo aí para os demais. Mas eu só subi aqui para deixar esse relato e a gente vai estar votando aí. Se você quer falar? Pode uma parte? Pode. É uma observação que eu ia fazer aquela hora, vocês falam pra caramba, tá? Hoje eu quero falar. O Rodrigo da risada. É assim, ali na praça do Parque Brasil, o que eu reparei é que tem 4 lixeiras só. O tamanho da praça, gente, é imenso. E colocaram lixeira somente em algumas extremidades da praça. Eu acho... E lá no Marquês, onde eu fui também, que tinha até fezes de cavalo, né, espalhado, e vidro de uísque, e garrafa PET, aquela festa ali, né? Não tinha lixeira. Eu contei ali 4 lixeiras em torno da quadrinha ali de areia para as crianças brincarem. Atrás, onde fica como é que fala? Os banquinhos para eles sentarem ali, não tinha lixo nenhum. Então, tem que colocar mais lixeira também. Porque a pessoa não vai dar o trabalho de andar, ela já não é educada. Ela não vai ter o trabalho de andar alguns metros para jogar o lixo no lugar certo. Só para encerrar minha fala, agora para dar os parabéns ao trabalho da Carolina Xavier do NEA, que vem fazendo um trabalho de conscientização nessa cidade, nas escolas, empresa. Tive em curso com ela lá no Viveiro. Depois que a Carolina assumiu o Viveiro, teve uma qualidade muito grande no trabalho. Então, Carol, o seu trabalho no NEA de conscientização do lixo está de parabéns, porque toda a cidade sempre está ligando e você está atento aí dos descartes irregular de lixo na nossa cidade. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, solicito à primeira secretária que proceda à leitura da emenda do projeto. PL 34/2023. Projeto de lei do Legislativo que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de lixeiras para a coleta do lixo orgânico em restaurante, lanchonete, bares, padarias e etc. Primeiro, a emenda do projeto de lei passa a constar com a seguinte redação. Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de lixeiras com tampa ou contêineres para a coleta do lixo orgânico em restaurantes, lanchonetes, bares, padarias, açougues, peixarias e outros estabelecimentos de venda de alimentos frescos ou de consumo imediato. 2. A expressão lixeiras, constante nos artigos 1º, 2º, 3º e 4º e 6º, passa a ser lixeiras com tampa ou contêineres. Justificativa. A emenda apresentada partiu de uma sugestão do vereador Roberto Abreu e tem o objetivo de ajustar o texto do projeto de lei para que a norma alcance maior abrangência e
completude. Emenda número 1 em votação. Os que forem contrários se manifestem levantando o braço. Emenda número 1 aprovada. Votação nominal do projeto na forma regimental. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Meu voto é favorável. Como vota o vereador Dude? Favorável. Como vota o vereador Hernani Barreto? Favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? Favorável. Como vota a vereadora Maria Amélia? Favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como vota o vereador Roberto Abreu? Favorável. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Só justificando meu voto, dizer que a gente tem uma lei aqui de 2021, aqui para quem quiser ver, até um folhetinho feito pelo NEA. Um abraço a Carol pelo trabalho, parabenizando pelo trabalho que ela pratica lá. Acho que poderia ter sido feita até como uma forma de emenda na nossa lei, se você tivesse tido um parecer jurídico aqui da casa. Mas, Sônia, serei favorável à aprovação desse projeto. E vou justificar novamente, é que eu acho que o seu projeto tem condições de ser aplicado. A minha dúvida no projeto passado é só as condições que certas pessoas vão ter dificuldade de aplicar esse projeto. Vou dar um exemplo do que foi feito, até, infelizmente, do vereador Sasaki, que saiu do mandato e foi para a Secretaria de Infraestrutura, quando nós aprovamos nessa casa a obrigação de novas construções terem aí pontos para a instalação de carregadores para os carros elétricos. Nós aprovamos essa lei, nós não retroagimos com aquilo que já existia, mas vai ser uma obrigação para daqui para frente. Como vota o vereador Rogério Timóteo? Favorável. Como vota o vereador Roninha? Favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Com relação à fiscalização, eu acho que não é tão difícil assim, porque é uma coisa que incomoda as pessoas, né? Ela passa na frente do supermercado, aquele lixo, ela passa na frente do bar, aquele lixo. Vai ser tão facinho, gente, porque ligou, fiscalização, né? Porque aí vai ser muito mais fácil, que é uma coisa que incomoda muitas pessoas mesmo, essa quantidade de lixo espalhado, né? Então, acho que não vai ser tão difícil assim, não. Vai bastar um pouco de força de vontade das pessoas estarem denunciando. Favorável. Discussão única do PLL número 34 de 2023. Assunto dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de lixeiras para a coleta do lixo orgânico em restaurantes, lanchonetes, bares, padarias, açougues, peixarias e outros estabelecimentos de venda de alimentos frescos ou de consumo imediato. Autoria, vereadora Sônia Patas da Amizade. Projeto aprovado por unanimidade, 12 votos favoráveis. Próximo projeto. Vou ler tudo. Você não me ensinou da outra vez.